tempo, né? Ainda mais vocês que trabalham. Então, novamente aqui, retomando aqui, né? E aí a gente vai agora dar continuidade à aula passada, né? Que nós tivemos um problema com a internet. Já era só uma última parte, né, do assunto. E aí a gente já iniciar o outro slide do que dessa aula de hoje, tá? Então, esse pedacinho aqui vai ser uma gravação, tá? E aí a gente vai. No outro, a gente grava a outra aula, tá? Só me confirme se vocês estão visualizando. Acho que está abrindo ainda, né? Estão visualizando? Sim, professor. Foi aqui que a gente parou, né, na aula passada, né? Quando a gente ia falar um pouquinho da característica do solo, né? A gente estava numa trajetória falando sobre a coleta do solo, né? Sobre a importância dele para cultivo e para também estrutura, né? Construção civil ou uma coisa nesse sentido. E que a gente coleta o solo, manda para o laboratório e o laboratório manda o resultado aí para a gente fazer a aplicação, digamos, da adubação. E aí, é claro, a gente precisa saber só os pequenos detalhes de como a gente joga o adubo, né? Pode ser por lanço, pode ser por máquina, tem diversos formatos aí, né? Mas a ideia principal é saber coletar o solo, né? Que a gente explicou na aula passada. Então, aqui algumas características que a gente ouve, né? Às vezes a gente faz uma confusão, né? Por exemplo, aqui sobre a textura, ó, sobre como é o solo, né? Se o solo é grosso, se é fino. Aí tem uns nomes, né? Por exemplo, se o solo tem um formato, digamos assim, meio grosso, a gente fala que ele é arenoso. A gente pode lembrar da areia, né? A areia é um solo arenoso, areia, né? Arenoso. E se a gente pensar na lama, né? Eu falo lama, né? Porque a gente tem muito aqui na região, inclusive lá na frente do FPA, lá aquela parte lá da frente, lá daquele trapiche, né? Aquela lama lá a gente considera um solo argiloso, de argila. Então é a textura, o formato dele. Não significa dizer que o nome do solo é, digamos, argiloso. Até tem o solo argiloso, né? Mas nesse caso aqui, em relação a essa textura, nesse formato dele. E isso vai ajudar a gente a compreender, gente, uma situação bem importante, que é em relação à infiltração da água, né? Por exemplo, se eu tiver um solo arenoso, ele vai ser um solo propício para mim plantar minhas culturas, né? Plantar, digamos, meu alface, meu machixe, porque a raiz é frágil, né? Ela vai conseguir infiltrar no solo, que vai ter os buraquinhos lá, né? Porque a textura é mais grossinha, né? Agora, se eu pensar na argila, aí sim, o solo é mais fininho. Por ser fininho, ele vai ficar com mais dificuldade. Então, por isso que o solo argiloso ele não é tão bom digamos, para cultivo, né? Agora é claro, né, gente? Não é só esse parâmetro que a gente vai analisar, né? Essa é uma situação, né? Entender o que é um solo argiloso e um arenoso. E aqui só reforçando o que eu falei, né? Olha aí a imagem das dunas aí, né? Areia, né? Então é um excelente exemplo para a gente não esquecer, né? Quando eu pensar na areia, eu tô me referindo àquele solo arenoso. Ou seja, aquele grãozinho dela é um pouquinho maior do que da argila. Tá? E aí, com isso, como eu falei, né, ele tem maior possibilidade de infiltrar, ou seja, ele é mais permeável, ou seja, ele tem mais facilidade de infiltrar, porque os grãos são maiores, né? E aí eu posso usar isso, inclusive, para me fazer o cultivo. Inclusive, a gente usa até para fazer mistura, né? Porque já é mais grossinha a areia. Agora não pode ser tão grossa, tá? Tem que ser uma areia da praia mesmo. E aí só está reforçando isso que eu falei, tá? E o argiloso, olha aí, ó, é como se fosse aquela lama, um solo que é mais fino. E se a gente tirar lá aquela lama lá que está lá na frente do trapiche do FPA, e digamos eu vou plantar uma cultura lá. Se ele ficar sem água, ele vai ressecar, vai ficar duro, ó, como tem essa imagem aqui. Às vezes ele quebra, ó, ele fica com essas rachaduras aí. A rachadura em si é bom, né? Mas aí ele é frágil, né? Ele não é, digamos, muito bom, né, para ser feito lá uma estrutura para construir alguma coisa ou fazer o cultivo.
tá? Então, aí ele só está reforçando aí que é um solo que infiltra menos, que tem uma tendência, inclusive, de a chuva, né, ela escorrer pela superfície, né? E quando ela escorre pela superfície, ela praticamente leva tudo que ela tem. Ela lixivia, né? Então, o ideal é que esse grão seja maior para o solo filtrar melhor, né? Aí aqui o texto diz que o solo argiloso ele tem mais aqueles grãos fininhos, né? Mais de 30%. Ou seja, prevalece esse grão menorzinho, esse grão de argila, que é um grão menor, mais fino, digamos assim, tá? E aí um exemplo de solo argiloso, né, que tem muito ali para o sul, acho que sudeste do país, onde o pessoal planta, digamos, muita cana, laranja, citros, né? Ela, digamos assim, não é tão ruim, porque se for nessas regiões aqui, ó, a gente vê aqui o solo vermelho, né, o solo rico em nutriente, ele é bom para a agricultura, tá? Mas é claro que não é só o argiloso, tem outros componentes, né? Tem óxido de ferro, tem magnésio, né? E aí ele se torna propício para essas culturas. Mas se ele fosse um solo pobre, sem esses nutrientes, sem esses minerais, não seria tão bom para cultivo. Mas como ele tem essas outras propriedades, o solo argiloso acaba sendo bom para essas regiões. Aí a gente fala de terra roxa, né? Que é um solo característico lá, acho que sul-sudeste do país, né? No Nordeste um pouquinho também entrando. E aqui o solo mífero, né? Solo mífero, ou seja, aquele solo que, de repente, esse solo que vocês estão se deparando aí para fazer o cultivo, é um solo, digamos, mais fofinho, que tem mais matéria orgânica, que às vezes ele pode ser produzido a partir da minhoca, né? Então a minhoca ela come, digamos assim, por exemplo, o resto de vegetais, né? E ela vai defecar já o humo. Esse humo aí ele é riquíssimo, é propício aí para a horticultura. Por isso que muitos agricultores têm, né, o seu minhocário justamente para ele misturar, né, esse solo umífero aí, né, esse solo que às vezes a gente fala de terra preta, que também é outro tipo, né, de solo, mas não significa dizer que é da minhoca, né, mas digamos, fica similar, porque ele tem a riqueza de nutrientes, ele é fofinho, ele consegue filtrar bem água, ele tem a matéria orgânica já bem consolidada, né? Que a gente fala, inclusive, de humus, né? Ah, humus, né? Geralmente é o humus que a gente fala quando vem aquele adubo, né? De minhoca. Mas se ele está sendo feito lá de resto de folha, resto de vegetal, resto de frutas, ele vai ficar umificado também, porque vai se decompor, né? Aquele material. Só que ele vai ser mais lento, né? Se eu conseguir o humus lá da minhoca, que inclusive tem que ser uma minhoca lá, que a gente fala australiana, né? Não é aquela minhoca do quintal, que ela não dá certo, ela morre, né? Aquela minhoca não come resto de vegetal. Já é uma minhoca específica, né? Tem que ser uma minhoca agressiva, digamos assim. Mas no caso, essas minhocas, os agricultores, eles compram? Como é que funciona isso? Olha, geralmente, se ele não tiver já lá o seu, né, o seu minhocário, né, ele compra. Até na internet vende. Vende Então, minhoca na internet? vende. Caramba. Essa minhoca aqui, principalmente, né, essa australiana, né? Que não é essa minhoca do quintal, né? Que ela morre se colocar ela lá digamos, dentro de uma composteira, né? Aí coloca lá o resto de vegetal, ela vai morrer, ela não é adaptada. Tem que ser essa aqui, agressiva, te vende meio quilo, 1 quilo. Né? Tinha até uma experiência dessa lá no FPA, lá tinha o técnico, que ele conseguiu a minhoca lá no Castanhal, que lá tem minhocário. Basta ter lá uma quantidade, aí tu coloca lá no minhocário, né? Coloca o resto de vegetal, às vezes resto de fezes, né? Fresca até de esterco, de gado. Aí ela se alimenta tranquilamente. Aí fica um perfeito. Basta ter um pouquinho e depois ela vai se multiplicando. Ela vira uma praga até. Aí tem um grupo que vai falar um pouquinho, né, gente, de compostagem. Se vocês puderem pegar um pedacinho dessa pesquisa, só para dizer como funciona, a gente fica muito legal. Porque a gente pode ter nosso minhocário em casa. Né? Compra meio quilo de minhoca na própria internet, aí vai lá cultivando. Ela é rústica, ela é dura, né? Ela não vai morrer de qualquer jeito, só se não tiver comida.
Aí ela morre, mas basta colocar resto de fruta, resto de vegetal que ela vai comer. Aí, para acelerar e multiplicar ela, aí a gente recomenda colocar esterco, digamos, bruto. Bruto não, o esterco que já está natural, digamos, tem lá na fazenda, né? Não pode ser aquela que já está já curtida, que já está seca, tem que ser aquela bem novinha. Aí ela se alimenta e ela se reproduz. Aí vocês vão ter um excelente material chamado de humus. Dá para ganhar dinheiro, inclusive. Né? Inclusive, depois o agricultor, se ele tiver ligado, ele tem a sua minhocária e ele revende as outras minhocas, que produz muito, ela vai se multiplicando, né? Aí ele pode estar comercializando. Aqui eu não sei, aqui na região eu não sei onde é que tem, né? Esse que o colega tinha lá de Castanhal, que lá em Castanhal tem o minhocário, ele pegou lá. Tá ok? E aí, solo siltoso, ou seja, de silt. Ou seja, aquele solo que é muito fininho. Nós temos lá a argila, né, que já tem uma espessura bem pequenina, né? O silt ele é menor ainda. Ele tem um diâmetro menor que 0,5 milímetro. Eu não coloquei Mzinho aqui, né? Então ele é muito, muito fino. A gente fala de silt. Às vezes se confunde, né, com limo, né? Às vezes alguns autores consideram o silt um limo. Aquele limo que aparece lá, às vezes na parede, aparece na piscina, aparece em estação de tratamento e outros, né? Então ele já é um solo muito fino, como se fosse ser uma lama muito fininha, né? E aí as partículas delas, obviamente, por ser fina, é leve, é fácil de ser aquele ambiente sofrer erosão, né? Porque é muito fino, né? É fácil de ser deslocado, né? Ok? E o solo calcárico, ou solo calcário, né? Que a gente tem aqui no Pará, várias regiões, né? A gente tem solo com excesso de calcário. O excesso dele torna até aquele ambiente duro, né? Água dura, né? Porque excesso de calcário já não é tão bom, né? Tem que ter aquela quantidade lá para o solo não ficar ácido, né? Para o solo, para adubar o solo, mas o excesso acaba trazendo prejuízo. Eu visitei uma comunidade próximo a Calpará, em Itaituba. E todos os agricultores tinham muita dificuldade de plantar, porque o solo era muito ruim, era excesso de calcário, né? Porque lá tinha a Calpará, né? Que era uma empresa que explora calcário, né? Que tinha, até faliu agora, né? Mas ela estava na época, então os agricultores no entorno dessa região, ela tinha dificuldade. Aí o solo, gente, o calcário, ele é um produto natural, um produto que pode usar em cultivos orgânicos sem problema nenhum. A única coisa que pega o calcário e, e tritura, né, tudinho, até virar esse pó, ele tá bom para fazer cimento, para usar na agricultura, inclusive para corrigir, né, o solo se ele tiver muito ácido, né. Aí tem aqui o solo dolomite, solo calcítico, né? Hoje nem estão usando mais esse termo, né? Mas coloquei aqui só para a gente dar uma lembrada, né? Quando a gente vê aquele calcário branquinho, né? A gente fala que ele é calcítio, né? Porque tem muito cálcio, né? Cálcio é branco. Aí se ele tiver essa cor que está aqui, ó, que é dolomítico, ele está mais escurinho, é porque ele tem muito magnésio. Mas isso daí agora está caindo em desuso. É só para te ter uma ideia aí, porque o que vai levar em consideração é a quantidade de magnésio e de cálcio no material. E claro que isso daí vai levar uns cálculos lá na frente, que não é o caso a gente falar aqui. E o solo lixiviado é aquela questão que eu falei, né? O solo está frágil, cai a chuva e ele vai arrastar tudo. Não é bom, né? Onde acontece muito isso? Em solos expostos, né? Solo que tiraram a vegetação, tiraram a floresta, e aí ele vai ficar livre lá. E quando cai a chuva, o prejuízo é muito grande, porque ele leva nutriente, leva resto de terra, e aí ele vai para algum lugar, né? Aí geralmente ele vai pegar o igarapé, um poço mais próximo, e aí vai arrastar tudo para lá, e esse igarapé vai assorear, por exemplo. Vai ter muita terra e ele vai sumir. Ou vai se encher de, digamos, de nitrogênio, de potássio, de fósforo, e aí com isso vai prevalecer outros micro-organismos, e esse micro-organismo pode sugar todo o oxigênio lá da área e aí matar aquele rio, né? Que a gente fala daquele processo de eutrofização. Tá? Então ele vem daí, porque é muito nutriente, aquele ambiente não está aguentando, né? Aí vai prevalecer os micro-organismos, né? E aí ele vai matar aquele rio também. Então essa questão ambiental, a gente está discutindo bem, né? Então é importante a gente ficar atento, né? A alguns termos, né? Por que tirou a floresta? Qual o problema que dá, né? Alguém quer saber, porque eu vou tirar a floresta e qual é o problema que vai dar?
Aí vai dar uma série de coisas, entre essa, favorece a erosão, né? Que a gente vai ver lá depois, né? Os tipos de erosão que tem, né? Que justamente é pelo processo nosso, né? Que nós não mantemos a floresta em pé. A gente quer tirar tudo para plantar açaí, para plantar soja, para plantar não sei o quê, e aí a gente fragiliza o solo e o solo pode ficar degradado, ficar desértico, né? Impróprio aí para qualquer coisa. E aí esses impactos que eu falei aí agora, né? Geram uma série de impactos negativos de todo o processo, né? Por exemplo, primeiro, digamos, é a fertilização química, ou seja, o solo vai estar exposto, vai sair todo o nutriente. Aí eu vou ter que gastar dinheiro para comprar de novo, para comprar fósforo, para comprar potássio, para comprar nitrogênio, para me colocar lá. Porque se não tiver, não vai ter cultura que desenvolva, né? E não é só isso, né? Por exemplo, excesso, pode o solo ficar salino, ficar salgado, né? Ficar com excesso de sódio, porque vai lavar, né? E vai ficar só o sódio. O sódio ele é pouco móvel, né? E não sai com facilidade. Vai lavando, vai levando o nitrogênio, principalmente, e o potássio. Aí fica lá um pouquinho de fósforo, aí fica salgado. Aí o fósforo ele é reduzido lá, ele fica meio amarrado lá, aí não consegue desenvolver. Aí a infinidade de prejuízos são grandes, né? Porque o solo nosso já tem tendência de ser ácido, né? Ainda sofrendo esse processo, ele fica impróprio para qualquer cultivo. A acidificação é esse processo aí da chuva ácida, né? Porque vai evaporar e aí esses gases vão junto. E quando chover, volta em forma de ácido, né? Mas isso acontece muito em grandes cidades, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, onde tem muita emissão de poluente, né? E o desmatamento, né? A gente nem. Isso daí já está bem batido, né? Isso daí a mídia está batendo bem, né? Que o desmatamento ocasiona aí N problemas, né? Incontáveis, por exemplo, né? Aqui só tem um que, digamos, o mais prejudicial, que seria a eliminação ou diminuição da matéria orgânica. Você vai queimar tudo aquilo, vai matar as árvores, vai matar o capim, vai matar até a microfauna, e aquele solo vai ficar. E pode ficar 1 ou 2 anos muito bom para cultivo, né? Mas depois ele enfraquece. E aí, claro, processo de erosão, né? E aí, de forma positiva, né? Já fazendo esse contraponto aí, né? Dos impactos, né? Que o homem pode causar, né? Com diferentes tipos de intervenção aí, né? Na questão ambiental, pode ser que se ele produzir bastante biomassa para a floresta, digamos, ele vai fazer uma poda lá nas árvores, ele vai plantar lá feijão, plantar lá uma leguminosa, vai capinar lá, e aquilo vai gerar folha, né? Vai gerar biomassa. Então, isso é bom para a questão aí ambiental, né? Já esse excesso de resíduo. Não tem um resíduo melhor do que o resto das árvores, que o resto de capim. Então, esse é a melhor adubação que tem. Se vocês querem fazer um adubo, façam o resto de folha, que realmente é o retorno, né, desse material para o meio ambiente. E aí a questão do plantio direto também é uma questão bem importante, gente, porque eu, quando entrei na Emater, a gente fazia até dia de campo, né, usando o trator, aqueles arados, né, aqueles que colocam no cavalo, né, a gente fala arado de Iveco, que seria um aradozinho que revirava a terra. A gente fazia muito dia de campo com isso. E aí as pesquisas vêm dizendo o contrário, né? Se a gente mexer com o solo, a gente não está ajudando, a gente está piorando a situação dele. Porque vamos imaginar, o solo já é natural daquele jeito, né? A gente vai mexer, vai quebrar lá a estrutura dele, né? Então isso não é bom. Então, por isso que a recomendação é que a gente plante direto logo. Como é que eu vou enriquecer o solo para ele ficar bom, ficar fofo, ficar de boa qualidade? Colocando lá resto de folha, resto de esterco, misturando, né? Aí ele vai descer naturalmente para o solo, sem precisar revirar. Tá? Então, porque se revirar o solo para ele recompor de novo demora mais. Segundo várias pesquisas aí, não é recomendado fazer mais plantio, digamos, convencional, né? Como o pessoal fazia antes. Plantar direto mesmo. E aí tem um vídeo, gente, que fala melhor sobre o manejo do solo, ele faz essa reflexão do plantio direto, inclusive, mostra algumas experiências.
E aí a referência bibliográfica. Pessoal, isso era o resto dessa aula passada, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Como eu falei, Uma vai dúvida, ser. professor. Tá tranquilo? Pois Eu tô não. eu tô na da minhoca ainda. Quando Sim. você falou da minhoca, eu fui pesquisar, né? Eu não sei se eu pesquisei errado, mas qual é a minhoca exatamente? Qual foi que tu encontrou aí? É que eu encontrei a australiana, a minhoca Essa, gigante. essa australiana, essa que é a mais rústica. Não, Tem outros aí, né? Mas eu as vi ela chegar a 1 metro, ela é grande, é. De grandona. acordo com a alimentação e o tempo de vida dela, né? Ela vai crescer bem. Porque ela vai comer, né? Realmente matéria viva, né? Se a gente pegar essas que tem no quintal, elas não comem essa matéria bruta, né? Essa que a gente tem no quintal de casa, às vezes a gente pega lá no quintal, a gente vê por aí. Se a gente colocar alguma coisa, ela vai morrer. Já teve um aluno que fez essa experiência do TCC e realmente aí dizem que ela tinha fugido, não sei o que. A gente foi pesquisar direito, não, ela morreu, porque ela não está acostumada a comer folha, essas coisas. Tem que ser essa australiana mesmo. Pode comprar na internet lá meio quilo, 1 quilo. Eu não sei, na época eu pesquisei, não me lembro, não era tão caro, não. Então Não, é dá 25 conto. Achei que 25. no Mercado Livre tem. Quanto é o preço? 25. Mas tu viu lá quanto é o frete, só para ter medo. Frete? Não, frete não cheguei a ver, mas Mas como o frete então, pra cá é caro, né? Não sei se é caro, depende muito. depende muitas vezes do processo, mas acaba sendo vantajoso, gente, porque os benefícios é muito grande. Mas é 25, quanto? É 100 gramas? Fala que é 100 minhocas. Aí não sei quantas gramas é, mas é 100 minhocas. Ah, então já é uma boa quantidade.